Estamos de volta com o Cidade Alerta, já trazendo para você essa informação que estamos, minha gente, no Dezembro Amarelo, viu, Ítalo? Olha só, estamos no Dezembro Amarelo, o mês da conscientização no combate à AIDS. Por isso, a Apvida vem lembrar de 3 coisas muito importantes. Prevenção, diagnóstico e tratamento. Isso faz toda a diferença. E bora levar uma vida normal? Por isso, a conscientização é tão importante. A conscientização salva vidas. Então, eu repito, é o Dezembro Vermelho Apvida. Dezembro Vermelho Apvida. E nos lembra prevenção, autocuidado, acolhimento e conscientização para valer. E agora sim, voltamos aqui a falar sobre o SAMU, que nega atendimento para morador, para um homem em situação de rua. Vamos rever o trecho em que Marcos Couto chega até ele e ele não demonstra nenhuma resistência ao atendimento. E aí, em seguida, eu chamo ele aqui, que já está com o pessoal do SAMU para entrevistar. Logo depois, o Lucas Moura, que está com a irmã deste homem. Meu diretor, a gente chama agora, como é que a gente faz? Então, pronto, vamos ouvir agora. Para prestar esse primeiro socorro, esse primeiro socorro... Você vai falar com a minha central que mande a viatura com o médico, mas eu não. O médico vai avaliar. Eu sei, eu tenho 25 anos de profissão e sei... A senhora é médica, no caso? Não, eu sou técnica de enfermagem. Então, eu repasso tudo que eu vejo para o médico. Sim. Tanto eu como meus 2 colegas que vieram antes de mim. É a 3ª viatura mesmo. Moço, a gente tem... E ele alega o quê? Ele disse aí, eu quero atendimento. Não, ele só disse que queria um colchão para dormir. Ele falou que queria um colchão, mas depois disse que queria atendimento. Não, ele disse que queria um colchão para dormir. Agora não. Deixa eu só consultar ele mais uma vez. Deixa eu consultar para tirar a dúvida. O pessoal do SAMU disse que você não quer o atendimento. Você só quer um lugar para dormir ou você está passando mal? Passando mal. O que você está sentindo? O que você está sentindo exatamente? Pele e osso, o pessoal está reclamando. Ah, o senhor é médico? Aqui tem um médico. Mas está, com certeza, eu lhe digo que eu tenho 39 anos de experiência. Ele está desidratado, ele está desnutrido e ele não tem a menor condição de ter consciência para responder pelos atos dele. Só um instantinho, eu vou mostrar aqui, nosso repórter cinematográfico, mostra aí agora a saída. Nosso repórter cinematográfico André Múmia, com apoio de nosso Tênis Trindade, mostrou a saída. Agora sim, Marcos Couto, eu começo com você. Logo em seguida, eu chamo o Lucas Moura, que está com a irmã deste homem em situação de rua, que permanece internado no Hospital Nestor Piva. Marcos Couto, quero saber com quem você está aí e qual a justificativa para 4 negativas. E quero lhe perguntar mais uma vez, o atendimento foi realizado depois que um policial intercedeu? Foi assim? Boa noite. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos do Cidade Alerta Sergipe. Tássia Lorena é a coordenadora médica do SAMU Sergipe 192. Praça General Valadão, prédio Serigi. É nesta sala aqui que funciona o sistema de regulação, ou seja, a Central de Regulação de Urgência 192 SAMU Sergipe. Esses profissionais é quem fazem o elo de ligação entre os profissionais da área médica, da área da saúde, com o cidadão que busca ajuda, que busca atendimento através do 192. E é desta sala que há as regulações, os contatos com os médicos, enfermeiros, com os motoristas e com o paciente ou com o cidadão que muitas vezes não conhece aquele paciente, mas liga para pedir socorro para um cidadão comum. E é nesta sala aqui que funciona a coordenação médica SAMU Sergipe 192. Tássia Lorena, a médica, vai nos trazer agora informações sobre os procedimentos e como o SAMU Sergipe responde a todo esse processo que nós acompanhamos do cidadão morador de rua. Boa noite para a senhora, doutora. Oi, boa noite. A senhora acompanhou atentamente essa reportagem e o que é que o SAMU Sergipe pode passar para a sociedade? Então, na verdade, eu estava dentro dessa sala de regulação quando o episódio todo aconteceu. Então a senhora está acompanhando de perto Estava toda a acompanhando situação? de perto.
Nessa situação, nesse caso específico, nós tivemos 4 solicitações, como foi dito pela apresentadora Mariana, né? E, de fato, a primeira solicitação foi feita no período da manhã. Foi dito para a gente que era um paciente morador de rua, que ele era usuário de álcool e drogas, que ele estava com sangramento na cavidade oral, ou seja, na boca. Aqui, só para vocês entenderem como funciona, toda ligação que a gente recebe é recebida pelaquela equipe de TARMs ali, que são as pessoas que recebem o atendimento, pegam o nome do paciente, rua, o endereço, para que essa ficha venha para a equipe médica que fica aqui atrás com a gente. O médico, através do que é passado pelo solicitante, ele quem vai decidir, ele tem autonomia para decidir qual viatura mandar. Se ele manda uma unidade básica, composta por um técnico e um condutor, uma unidade intermediária com um enfermeiro, condutor e o técnico, ou a USA, que é a avançada, que é a que tripula um médico. Pelo que foi dito pela solicitante, a gente disparou uma viatura básica com o técnico. O técnico chegou lá, avaliou. Quando chegou em cena, o paciente estava lúcido, orientado, totalmente consciente. E sim, ele negou atendimento médico e disse que não estava sentindo nada. Se ele disse em outro momento que estava, o que a gente recebeu foi que naquele momento ele negou. E, de acordo com o Código de Ética Médico, que a gente tem que cumprir, mesmo que a gente se solidarize com a situação, o paciente tem autonomia desde que ele esteja lúcido, orientado, consciente e não esteja em risco iminente de morte. E aí vocês vão me dizer, ele estava num quadro de caquexia. Caquexia é uma doença crônica. Ela não acontece de um dia para o outro e também não representa um risco iminente, um risco imediato de morte. Então, o médico avaliou a situação, como a própria técnica falou, eu converso com o médico que fica na central, ele avaliou e não viu necessidade de transferência, inclusive porque o paciente se recusava a ser atendido, não era nem ser somente removido. Na segunda solicitação, e é bom deixar frisado que, inclusive, esse atendimento aconteceu em 14 minutos, a gente tem tudo registrado com o tempo. Na segunda solicitação, foi dito mais uma vez para a gente que ele sangrava pela boca e que ele estava com diarreia, estava vomitando. Mais uma vez a equipe foi disparada, a equipe chegou lá, avaliou, não havia nada disso na cena. O paciente, mais uma vez, não queria sair do local, ele só queria um colchão para dormir, ele dizia isso. E, inclusive, a gente estava aqui presente ouvindo a situação inteira. Na terceira solicitação, foi dito para a gente, no início da ligação, uma senhora que ligou falou que o paciente estava vomitando sangue. Mas um médico passou na cena, no momento, acho que ele é morador da região, Sim. E falou com a gente no telefone, e disse que ele não tinha nenhum episódio de êmese, não tinha nenhum episódio de vômito, muito menos sanguinolento. O que acontecia é que ele não estava conversando, ele só gesticulava. A gente mandou novamente a viatura foi prontamente ativada, foi acionada, foi lá. Quando a viatura chegou lá, o paciente estava lúcido, orientado, consciente, verbalizando, conversando com a equipe e dizendo que não queria ser atendido novamente. Aí eu repito, mesmo que a gente se solidarize com a situação, a gente não tem, o paciente tem autonomia. Até que se prove que ele está em risco iminente de morte, e aí a gente tem que intervir. Mas como ele estava lúcido, ele tinha autonomia. Ele disse aí na terceira visita da ambulância. Terceira. Isso foi à noite, nós acompanhamos. Sim. Então ele disse que não podia. Mas depois que eu me aproximei com a minha equipe, ele teria dito que estava disposto a ir, junto com a equipe do SAMU. Vocês falaram isso, né? Foi, exatamente. Mas o que acontece? Apesar de ele ter até dito que queria um atendimento, a priori, né, naquele momento, o paciente, ele não se enquadra, o SAMU faz serviço de urgência e emergência. Quais seriam esses serviços? Um acidente, uma facada, um paciente que caiu, bateu a cabeça no chão, está convulsionando, uma gestante que está em trabalho de parto, um infarto, dor no peito, falta de ar. Esses são serviços que o SAMU atende. Se o paciente está com um quadro de caquexia, desnutrição, de vômito, de diarreia, de dor no dente, não é com a gente. Isso aí o paciente... o SAMU é um serviço de atendimento móvel de urgência, não é um táxi propriamente dito. Então, esses não são os quadros que a gente atende. Então, de fato, no momento, ele não tinha critério.
Na quarta avaliação, foi solicitada para a gente foi dito que o paciente estava inconsciente. E pelo nosso protocolo, o médico achou necessário, pela inconsciência do paciente, uma USA tripulando o médico, certo? Unidade de suporte avançado. O médico foi. Foi uma colega médica, foi lá, ela avaliou, inclusive o quadro clínico foi passado para mim, eu quem estava nessa regulação no momento. A gente recebeu o quadro clínico, ela deixou bem claro, paciente lúcido, orientado, verbalizando, negou veementemente, ela deixou bem claro, foi veementemente a negativa dele para a transferência. E mais uma vez o paciente não estava inconsciente, ele estava acordado e verbalizando com a equipe, certo? Foi dito, ela inclusive falou que respeitaria a autonomia do paciente, como vocês viram na reportagem. Só que a equipe de serviço social chegou e conhecia o morador, conversou, inclusive entendeu a situação do paciente e conversou com a própria médica, falou com ela e disse que de fato ele deveria ser atendido por um ambulatório, que não é quadro de urgência, né, que não são esses hospitais, essas UPAs, Zona Norte, Zona Sul, mas ela disse que era um paciente de pouca adesão. Então, por isso que ele estava naquele quadro, inclusive. Eles faziam acompanhamento dele, mas é um paciente que não adere muito ao tratamento, né? E aí foi convencido, como ele já tinha aquele acolhimento pela equipe, a equipe dele, né, já conhecia a equipe conseguiu convencê-lo. Apesar da equipe reconhecer que o ideal seria um ambulatório, porque a gente tem um atendimento mais humanizado, um atendimento mais calmo, que vê o paciente como inteiro e não como uma urgência, que a gente vai procurar um problema, né, e focar naquele. Então, conseguiram convencê-lo. Diante de toda a situação, mesmo ele não estando com critério de urgência, emergência, mas como a gente viu que ele estava com essa vulnerabilidade ali no momento, e ele aceitou fazer. A gente falou, não, vamos resolver levar, a gente vai levar o paciente. Por quê? Porque a gente vai pedir uma avaliação de critério, uma avaliação laboratorial dele, porque no SAMU, na viatura, a gente não tem esse tipo de avaliação, né? E aí foi quando ele foi admitido na UPA do Zona Norte. Inclusive, quando ele fez a admissão, a gente recebeu um boletim de admissão dele, que o paciente continuava sem nenhum sinal, sem nenhum sintoma de instabilidade, ou seja, de risco imediato à morte, certo? Que é o serviço do SAMU. Ele não tinha nenhum risco. Foi admitido, foram feitos alguns exames, ele está aguardando o resultado. E está lá fazendo soroterapia. O que significa isso? Tomando soro na veia, até mesmo para hidratar enquanto aguarda os resultados dos exames, e inclusive fazendo dieta oral, que é uma boa resposta para a gente que acompanha quadro clínico, evolução de paciente. Doutora, procede a informação que ele foi admitido pela unidade de tratamento Destopiva, ou seja, o Hospital Municipal de Aracaju, sim, e que ele está numa área isolada e há uma suspeita de tuberculose? Veja, foi dito para a gente, pela equipe local, né, do hospital, que ao chegar, ele relatou que estava com um quadro de tosse. E por ser um paciente numa situação de vulnerabilidade social, a gente, como eu disse, foi levado para lá para fazer um laboratório, exame laboratorial. A equipe fez uma triagem, né, fez um rastreio e ele lá aceitou ser examinado, porque na viatura ele não aceitava examinar. E pensou fazer em raio-x e tal. Quando viu a película do raio-x, suspeitou de um quadro. Só para deixar claro, a tuberculose é uma doença que, apesar dela ser contagiosa, ela não precisa ser tratada em unidade hospitalar. Ela preferencialmente é tratada em unidade básica de saúde. Inclusive, a gente tem todas as cartilhas do Ministério da Saúde. É só abrir o site do Ministério, que a gente pode ver que o paciente necessariamente não precisa de hospital. Ele pode ser tratado, a gente tem muitos casos que são acompanhados pela unidade de perto. O paciente toma o remédio, inclusive, na unidade, para a unidade ficar ciente. O que é que faz o paciente ficar ou não? Os exames, aguardando o resultado, e ele está fazendo uma soroterapia pelo quadro que ele tinha de caquexia, entendeu? Então, ele está lá mantido por isso. Doutora Lorena, sim, qual a leitura que a senhora faz sobre o atendimento aqui na Central daquela cidadã, da atendente, com um cidadão que ligava, nós estávamos ao vivo? Qual a leitura que a senhora faz desse atendimento, já que os dois estavam se comunicando, quer dizer, o morador e a atendente aqui da Central, e ela chega em determinado momento e informa, por falta de comunicação, iremos encerrar a ligação. E todos nós estamos acompanhando, inclusive ao vivo, acompanhando, e sabíamos que ambos estavam na linha. Sim. Qual a leitura que a senhora faz disso? A atendente foi infeliz?
Veja, só para deixar, aproveitando o momento para explicar um pouco como é que acontece e dar a sua resposta. A gente tem um canal, um tronco de linha, certo? E no momento que a reportagem foi feita, tem algum momento que foi até dito que a população se sensibilizasse para fazer a ligação. As ligações da gente ficaram congestionadas, as nossas linhas congestionaram. Nesse exato momento que a viatura foi disparada para esse paciente que estava lá na rua, a gente recebeu um chamado de parada cardiorrespiratória, ou seja, o coração do paciente parou. Isso é um risco, é um paciente vermelho para a gente. Prioridade. Prioridade, máxima. E aí a gente teve que desviar a viatura que estava sendo alocada para essa ocorrência do morador de rua, para esse outro paciente que estava em PCR, certo? Então, a gente teve muito problema de linha nesse momento, porque as pessoas começaram a ligar, talvez por não entenderem a situação também, né? E a forma como foi passada no momento, as pessoas começaram a ligar. Então, a gente teve problema sim. Teve muito problema. Só para dar para finalizar, a gente queria agradecer o momento a oportunidade da gente ter essa resposta aqui, né? E informar que assim a gente tem um serviço brilhante do SAMU. O SAMU, inclusive Sergipe, foi espelho para a criação de outros estados. A gente tem atendimentos, só para vocês terem ideia, de janeiro até outubro, a gente teve em torno de 287.800 atendimentos, ligações. Dessas, 18 mil de trote. Então, a gente também faz um apelo à sociedade para que tenha um pouco mais de consciência e, quando ligar, faça essas ligações com casos necessários, como eu citei, paciente que está com dor no peito, paciente que está faltando ar, paciente que está acidentado. Lembrando que o SAMU não faz serviço social. Então, esses casos de moradores de rua, tem órgãos municipais que respondem por isso, como foi lá o Serviço de Assistência Social. E vale lembrar também que a gente faz esses atendimentos de acordo com as necessidades. A gente tem uma triagem, né? Então, casos mais importantes sempre vão ser disparados primariamente em relação a casos clinicamente menos graves. Doutora, a médica, a doutora Tássia Lorena, coordenadora médica SAMU Sergipe. Muito obrigado pela entrevista da senhora. Mariana. Marcos Couto, eu preciso dizer para você, a Tássia possivelmente vai estar me ouvindo também, que em momento nenhum a gente chegou a questionar o primeiro e o segundo atendimento. Nós não estávamos lá, a nossa equipe de reportagem não estava no local ainda e os moradores relataram que simplesmente eles não fizeram atendimento. Quanto a esses dois, a gente não tem argumento para dizer que ele estava prontamente disposto a ser atendido. Quanto a esses dois, de fato, não. Agora, o terceiro, como o Marcos Couto bem falou, né, que ele estava lá e o paciente queria ser atendido, aí sim que foi o ruído que existiu. Porque na mesma hora que a técnica de enfermagem disse que ele não queria, Marcos Couto falou com ele e ele disse que queria sim o atendimento. Eu tenho 15 anos de jornalismo, trabalhando com jornalismo popular, nunca tive nenhum problema de processo contra mim ou qualquer questão com qualquer órgão, muito pelo contrário. Eu sou uma grande admiradora do trabalho do SAMU, inclusive na pandemia acompanhei de perto o trabalho como repórter, fazendo reportagem lá no Pará, em que a situação ficou pior, no Pará e Manaus, e eu estava trabalhando no Pará, em que os carros invadiam, os carros mesmo, não eram as pessoas, os carros invadiam os hospitais para os atendimentos. Acompanhei de perto o trabalho também do SAMU, parabenizo o trabalho, mas quando existe um ruído, quando existe qualquer coisa, eu não vou me omitir. Eu preciso mostrar aqui, preciso falar sobre isso.